Com base no texto B, identifique como verdadeiras V ou F, né? Verdadeiras V ou falsas F, as seguintes afirmativas. Vamos lá. A função cômica própria dos memes é apresentada como atenuante da função social que também é própria deles. Vamos lá. A função cômica própria dos memes é apresentada como atenuante da função social? Então, só por ela ter uma função cômica, humorística, isso é atenuante da função social? Não. Então, o meme, essa função cômica, ela pode ser crítica. Cômica e crítica. Concorda comigo? Então, ela não é atenuante da função social, beleza? Fora. Então, essa relação aqui, ó, dizer que ela é atenuante, não é atenuante. Fora. A próxima. Então, aqui é falso. O autor do texto antecipa-se a uma avaliação negativa acerca dos memes e apresenta contra-argumento em relação a ela. O autor do texto, ele se antecipa a uma avaliação negativa acerca dos memes. Vamos voltar para cá, ó. Vamos observar aqui. Ainda que sejam tratados como besteira, para o criador e coordenador do museu, os memes possuem, para além de sua função cômica, uma função social. Então, além da função cômica, a social. Basta olhar para as diversas hashtags de denúncia em causas como dentro do movimento negro e feminista, assim se assado. Opa, então nesse caso, o autor ele se antecipa a uma possível oposição. Muita gente fala que meme é besteira. Pô, fazer um museu, né, de meme, então ele já se antecipa. Olha, eu sei que muita gente acha besteira, então entra com uma concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva aqui, ó, uma estratégia argumentativa. Ainda que sejam tratados como besteira, para o criador, os memes possuem uma função social. Essa antecipação, né, do opositor, muitas vezes é colocado justamente nesse tipo de oração subordinada adverbial concessiva. Para quê? Para o próprio autor, ele se antecipa como? Ele mostra para o seu leitor, supostamente já pensando nessa ideia oposta, tá? Ele mostra que ele tem conhecimento que aquela pessoa poderia contra-argumentar. Olha, você, como se fosse assim, você realmente pode pensar que eu estou devaneando, né? É um desvario meu, mas na realidade é assim, assim, assado. Então o elemento de oposição, que a gente chama de refutação, ele é muito importante para você contra-argumentar. Então se alguém, por exemplo, você vai pedir dinheiro a alguém, pedir lá R$1.000 para alguém, pô, eu tô precisando pra caramba, nesse fim de semana, poder acertar algumas contas e tal. Você já sabe que a pessoa, se você pedir uma pessoa, né, no fim de semana, R$1.000, você já sabe que aquela pessoa vai falar o quê? Poxa, mas então você vai querer tomar todas as cervejas no fim de semana, para isso você está querendo dinheiro. Seu opositor poderia pensar isso. Aí você pode chegar para ele e falar assim, olha, eu sei que é fim de semana e que supostamente quem pede dinheiro em fim de semana poderia gastar esse dinheiro com as boates, tomando cerveja e tudo mais. Porém, o meu caso é diferente. Eu tenho isso. Apesar, ou então, fazendo isso com a relação de contraste com oração coordenativa adversativa. A adversativa é mais forte. Porém, no meu caso é diferente. Agora, olha só, nós mantemos esse reforço na oração principal e nós começamos com a ideia do opositor na oração adverbial concessiva. Embora muita gente ache que pedir dinheiro para o fim de semana seja simplesmente para ir a boates, gastar com noitadas e gastar dinheiro com bebida, vírgula, olha só a oração principal. O meu caso é diferente por causa disso, disso e disso. Então ele se antecipa aqui, olha. Ele coloca a ideia do seu opositor. Muita gente poderia pensar que meme é coisa de besteira. Então não seria o caso de ter um museu para meme. Mas ele colocou assim, ó, ainda que sejam tratados como besteira, olha só agora a oração principal. Os memes possuem uma função social além da função cômica. Beleza? Então ele realmente se antecipa, realmente trabalhando esse contraste. Então é verdadeira afirmação aqui. Os exemplos de memes como peças de museu
apresentados no início do texto servem de sustentação à ideia de paradoxo entre zoeira e seriedade. Olha só, essa antecipação feita pelo autor, né, mostrando que, olha, normalmente as pessoas não entenderiam, né, que um museu sobre meme, não entenderiam muito bem isso. Então a gente já observa o valor de contraste aqui. Agora, analise aqui, realmente é um paradoxo entre zoeira e seriedade usar o meme que é próprio da zoeira, é próprio da chacota, da comicidade, tornando uma coisa séria. Agora é um museu. Então, nesse caso, o meme, ele passa de zoeira para uma coisa séria. Tá legal? Um estudo sério. Então, eu poderia entender aqui um paradoxo? Vamos lá. Os exemplos de memes como peças de museu, apresentados no início do texto, servem de sustentação à ideia de paradoxo entre zoeira e seriedade. Aqui nós temos os exemplos. Beleza? Esses exemplos aqui são de zoeira. Mas, olha o paradoxo aí, passaram a ser tratados como peças de museu. Literalmente, criado como um projeto assim sensado. Então a gente reforça aqui, observa que realmente está certa, é verdadeira essa afirmação. O autor apresenta denúncia em causas como a feminista e a do movimento negro para explicar a lógica de funcionamento das hashtags. Me ajuda aqui, olha. Explicar a lógica de funcionamento das hashtags. Como é que eu vou ensinar, né? Como é que eu vou explicar a lógica de funcionamento da hashtag? Olha, hashtag, sabe o que é hashtag? Hashtag, muita gente procura pela hashtag, então se você colocar isso, vai dar o efeito tal. Como você deve fazer isso, isso. O texto está explicando a lógica de funcionamento de hashtag? Não. Ele fala que usam hashtag. E pronto. Beleza? Ele não explica como funciona a lógica da hashtag. O texto, isso extrapola a informação do texto. Então, veja só. Primeiro detalhe, né? A gente observou que a primeira tem que ser falsa mesmo, porque ela não é atenuante. Concorda comigo? Então, a gente já notou isso. A gente viu a antecipação, observou essa função aí argumentativa, observou isso bem, beleza? Então, olha só, nesta relação aqui, deixa-me só voltar para cá. Beleza? Depois os exemplos de meme que a gente observou o paradoxo. E, por fim, não explica a lógica. Vamos supor que você tivesse assim, poxa, terror, não tenho certeza. Você concorda comigo que a primeira e a última gera certeza pra gente que elas são falsas? Está muito na cara pra gente que elas estão falsas? Beleza. Então a gente vai observar isso. Então nós temos aqui, ó, falso, falso, falso. Ó, aqui eu tenho falso, mas aqui é verdadeiro. Aqui eu tenho falso, mas aqui é verdadeiro. Tem que saber jogar com as alternativas também, está vendo só? Por isso sobra a alternativa A. E se você, de repente, nessas intercaladas ali, né, naquelas do meio ali, você tivesse dúvida, jogando com as alternativas, você também chegaria a isso. Então, principalmente nessas provas da UFPR, tome bastante cuidado com isso. Jogue com as alternativas, tá legal? Viu uma, você tem certeza daquela, elimine as demais. Fatalmente você fica entre uma e outra, ou até uma e mais duas, por exemplo. Então você diminui o risco para você ter que chutar, se preciso for. Beleza? Então ficar sempre ligado nisso, sempre trabalhando por eliminação de alternativas. Tá legal? Logicamente, só eliminando aquilo que você tem realmente certeza. Sempre aquilo que você tem certeza, tá?